Bom, pessoal, meu nome é Gabriel e eu sou professor do Departamento de Expressão Gráfica da UFPE e nessa videoaula de hoje vamos estar resolvendo a questão E76 do e-book de Geometria Gráfica Tridimensional. Esse e-book está disponível no site do LabGraph, vocês podem acessar e lá na apostila tem essa questão E76 com a peça 98. O enunciado da questão ela está pedindo para que seja completado a vista lateral direita dessa peça dada e logo em seguida representar essa mesma peça em isometria simplificada. Então, antes de começar a resolver a questão, vamos analisar o que é que as vistas que já foram nos dadas nos diz a respeito dessa peça. Então, como só temos a vista superior e a vista frontal completas, a partir delas nós vamos analisar para saber o que está faltando na vista lateral direita. E analisando essas duas vistas, a gente já pode perceber que essa peça ela se trata da junção de 1/4 de um cilindro, que é essa parte aqui, que aparece com esse arco de circunferência na vista superior, e na vista frontal aparece como esse quadrilátero, certo? E além disso, ela é composta por 1/4 de uma pirâmide de base quadrada. Se a gente analisar direitinho, a gente tem o vértice aqui, que aparece na minha vista lateral direita nesse mesmo ponto, certo? Com essa inclinação, que aparece a mesma inclinação aqui nessa vista frontal, certo? Que é essa mesma inclinação aqui na vista superior. Então a gente já sabe que ela se trata de uma pirâmide com vértice nesse ponto aqui mais alto, que está na mesma cota que o topo do meu 1/4 de cilindro. Então, a princípio, o que eu vou começar a fazer aqui é traçar as linhas de chamadas, certo, dos pontos que eu já conheço, para fazer a relação entre as três vistas, porque a partir dessas linhas de chamadas a gente consegue identificar o que é que está faltando nessa vista lateral direita. E aí o passo seguinte é identificar o que é que está faltando na nossa vista lateral direita. Então, ao analisarmos as nossas vistas frontal e superior, nós podemos perceber que se trata da interseção desse 1/4 de pirâmide com 1/4 do cilindro. Então a gente sabe que essa interseção ela vai aparecer na minha vista lateral direita como uma curva. E aí, para traçar essa curva, eu vou determinar alguns pontos para que, através das linhas de chamadas, eu possa transportar esses pontos para a minha vista lateral direita e aí completar a nossa vista em questão. Para poder transportar os pontos para essa curva, eu vou estipular 3 pontos, certo? Na minha curva. O ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. E a partir desses pontos, eu vou poder construir a minha curva na minha vista lateral. Então a primeira coisa que eu vou fazer é puxar as linhas de chamadas desses pontos. Mas aí eu não sei onde os pontos estão localizados nessa vista. Então para isso eu preciso trazer os pontos para a minha vista superior e a partir da minha vista superior trazer para a minha vista lateral direita. E aí eu consigo encontrar os pontos e a partir desses pontos eu vou desenhar a minha curva. Achei os pontos na minha vista superior, certo? 1, 2 e 3. E agora eu vou transportar esses pontos para a minha vista lateral direita. E a partir daí eu achei os pontos 1, 2 e 3 na minha vista lateral direita. E agora é só ligar esses pontos. E aí eu tenho uma interseção que aparece na minha vista lateral direita. Nosso próximo passo é representar essa nossa peça em isometria simplificada. Então, por se tratar de uma isometria simplificada,
Vale ressaltar que vamos pegar nossas medidas nas nossas vistas do Mongeano e vamos transportar para a nossa isometria sem que ela sofra nenhuma redução, por se tratar de uma isometria simplificada. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o ortoedro envolvente dessa peça para poder facilitar com que eu faça essa minha isometria simplificada. Por se tratar de uma isometria, eu sei que o ângulo entre os meus eixos tem que ser de 60 graus. Para fechar o meu ortoedro, primeiro eu vou identificar no meu sistema mongeano onde é que estão os meus eixos, certo? X, Y e Z, para poder facilitar com que eu feche esse ortoedro pegando as medidas nos locais certos. Então, analisando aqui a vista superior, a gente sabe que ela é composta pelas medidas que aparecem no eixo X, certo? E as medidas que aparecem no eixo Y, que no caso é a profundidade. Já a minha vista frontal, ela é composta pelas medidas que aparecem tanto no eixo X, quanto no eixo Z. E a minha vista lateral direita é composta tanto pelas medidas da altura, que estão no eixo Z, quanto da profundidade, que aparecem no eixo Y. Então, sabendo disso, eu vou agora pegar as medidas e transportar para a minha isometria simplificada para poder desenhar o ortoedro envolvente. Por convenção, foi adotado que nas nossas isometrias nós vamos colocar o eixo X nessa direção, certo? O eixo Y nessa direção e o eixo Z nessa direção. Então eu sei que todas as minhas medidas referentes ao eixo X vão estar paralelas a essa aresta aqui do meu ortoedro. As medidas do eixo Y vão estar paralelas a esta aresta de cá e as minhas alturas vão estar paralelas a esta aresta de cá. Então com isso agora eu vou fechar meu ortoedro pegando as medidas no meu desenho do mongeano. E aí eu consigo fechar o meu ortoedro envolvente da peça em questão. Bom, pessoal, meu próximo passo agora é começar a desenhar a peça em si. Então, para isso, eu vou começar a transportar as medidas. E a partir dessas medidas, a gente vai completando o nosso desenho. E aí, para fazer o método dos terços, eu vou dividir o meu segmento em 3 partes iguais. E aí, com o encontro dessa divisão com a minha diagonal do meu quadrilátero, eu acho um ponto que faz parte da curva. E a partir desse ponto, eu posso apoiar nele e traçar o meu arco de elipse, que vai representar o meu cilindro. E agora chegamos no momento em que vamos desenhar a nossa curva para poder completar aí essa interseção entre o cilindro e esse 1/4 de pirâmide. Então, a princípio, eu vou pegar as distâncias dos meus pontos do meu eixo X, certo? E vou trazer para o meu desenho. E aí, por linhas de chamada, eu vou trazer esses pontos
para o limite do meu cilindro e vou descer as suas linhas de chamadas. Então, a princípio, eu sei que os meus pontos estão nessas linhas de chamada que estão na superfície do meu cilindro, mas eu ainda não sei a altura. Para eu achar a altura desses pontos, eu vou, com o auxílio da minha vista frontal ou lateral direita, eu vou pegar a distância, certo, desses pontos até o topo do meu cilindro. E aí, com esses pontos, eu já tenho o necessário para poder fechar essa interseção entre a minha pirâmide e o meu cilindro. Meu próximo passo é fechar a parte de baixo do cilindro e aí completamos a peça em isometria simplificada. Para isso, eu vou transportar por linha de chamadas esse ponto que faz parte do meu arco, certo? E a partir desses pontos eu consigo fechar a base do meu cilindro. Como a minha pirâmide cobre uma parte do cilindro, eu não preciso completar a base toda, já que na nossa isometria não aparece o que não está visível. E aí eu vou cobrir agora o meu desenho, o que é visível, para poder finalizar essa construção.